Meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de Introdução à Teologia Pentecostal. Estamos tratando da Cristologia e nessa videoaula vamos falar do ministério de Cristo na nova aliança. Então, um tema muito importante para o nosso conhecimento bíblico-teológico. Eu espero que esta videoaula possa edificar a sua vida. Então, queridos irmãos, antes de nós entrarmos nessa videoaula, eu quero lhe fazer um convite. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus. Também não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos, suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ative o sino das notificações e também, querido, eu quero te chamar a atenção para você se tornar um apoiador do nosso canal. É isso mesmo. A partir de R$10 mensais, pelo link que está na descrição, o link do Apoie-se, você se torna um apoiador desse projeto e ajuda o canal a crescer. Então, você que sentir o desejo no coração de abençoar esse ministério, acesse o link que está na descrição do Apoie-se e faça parte desse projeto. Também, queridos irmãos, começa a comprar os seus materiais teológicos pelo nosso link de afiliados da Shopee, que também está na descrição do vídeo. Comprando pelo link, você ajuda o canal a se retroalimentar. Então, vamos para essa videoaula, o Ministério de Cristo na Nova Aliança. Então, querido, já de início aqui, nós vamos ver a sua devoção como obreiro. Mas diz assim, ó, Jesus, como pessoa humana, se interessava profundamente pelas coisas de Deus. Quando ainda tinha 12 anos, interrogado por sua mãe sobre qual motivo que o levará a ficar ali no templo, ele respondeu: por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2, 49. Então, Jesus, ele é um exímio, podemos dizer essa palavra, exemplo de obreiro. Ele procurava estar no templo para tratar dos assuntos relacionados ao Pai. Então, querido, Jesus é nosso grande exemplo de servo, de obreiro, tá bom? Jesus, ele também orava e jejuava. Mateus 4:2 vai dizer, ele nasceu, Hebreus 10, versos 5 ao 7, viveu, Hebreus 5 ao 7, 5, 7, e morreu orando, Lucas 23 ao 46. Olha que interessante. Então, querido, se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo orava, jejuava, o que nos leva a não orar e a não jejuar? Será que nós somos melhores do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós temos que entender que Jesus, em sua humilhação temporária ou a subordinação temporária, ele buscava, como homem, se relacionar com o Pai, orando e jejuando. Então, querido, a oração, o jejum é muito importante na vida do ser humano. No céu, ele continua orando, é o que diz Romanos capítulo 8, verso de número 34. Nós vamos estar lendo aqui, deixa eu só me localizar, 8:34, vai dizer, quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em algumas ocasiões, ele começava o dia orando, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, Marcos 1:35. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus orou sem cessar. Tome um caso de referência bíblica a respeito da oração de Jesus. Mateus 11, 25 ao 26, 14, 19, 15, 36, 23, 34, o verso 46, capítulo 26, verso 44, capítulo 27, verso 46, Lucas capítulo 3, verso 21,
capítulo 6, verso 12 e 13, capítulo 21, verso 32, capítulo 22, verso 17 e 20, João 11, verso 41 e 42, capítulo 14, verso 16 e o capítulo 17, que é a oração sacerdotal. Então, Jesus era habituado, tinha o prazer, o costume de orar todos os dias. E pela manhã, logo cedo, levantando, se colocava na dispensação da oração. Então, nós temos que seguir esse exemplo, uma vida de intimidade, de oração, de busca constante pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, orando para conhecer a vontade do Pai. Jesus também, o nosso Senhor, ele frequentava o templo e as sinagogas. Quando estava em Jerusalém ou em uma outra localidade perto dali, ia com frequência ao templo. Quando se encontrava um pouco distante da casa de Deus, tinha o costume de ir a uma sinagoga. Lucas capítulo 2, verso 21, 27 e 42, verso 46. Lucas capítulo vai dizer 22, verso 53, João 2, 13 ao 17, capítulo 5, verso 14, capítulo 7, verso 14, verso 14, verso 28, capítulo 8, verso 2, capítulo 10, verso 23, capítulo 11, verso 56, Marcos 1, 21 ao 23, Lucas 4, 16, capítulo 6, verso 6 e 13, verso 10. Então, é muitos textos base para que Jesus ia ao templo. Quando ia ao templo ou à sinagoga, ele curava os enfermos, expulsava os demônios e ensinava a palavra aos que ali estavam. Então, querido, se nós olharmos para o conceito de que Jesus, nosso Senhor Salvador, gostava de frequentar o templo, se nós pegarmos essas análises bíblicas e colocarmos, podemos dizer, sentido profundamente nas passagens, não era para existir desigrejados, tá bom? Então, Jesus também, olha só que interessante, lia as escrituras, e tem muitos engraçadinhos que diz que não precisa estudar teologia nem ler a Bíblia, né? Quer pregar conto da carochinha. Ele não só lia, era também versado nela, ou seja, aprofundado em conhecimento das escrituras. Sempre que fazia uso da palavra de Deus, achava o lugar onde estava escrito, Lucas 4,17. Jesus também foi o nosso apóstolo. Hebreus, né, a quem foi enviado, Hebreus 3:1. No grego, esta palavra significa embaixador ou um enviado. Entretanto, existem outros sentidos quando se aplica o termo para a pessoa e para o ofício. Pode significar mensageiro, aquele que é enviado diante da face de outro. Então, Jesus, o apóstolo. Também, Jesus, o profeta. Olha que interessante. Marcos 21, verso 11. Mateus 21, verso 11. A ideia de que Jesus era um grande profeta tinha se propagado entre o povo. Após Jesus haver realizado uma série de milagres e ter ressuscitado o filho da viúva de Naim, a multidão exclamou: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Lucas 7,16. Jesus também foi um evangelista. Olha que interessante, querido. Você sabia dessas coisas na Bíblia Sagrada? Lucas 4,18. Encontramos no Novo Testamento o Senhor Jesus desempenhando essa importante função, a de evangelizar os pecadores. O apóstolo Paulo diz: servindo ele, Cristo evangelizou a paz, a vós que estavais longe, aos que estavam perto, Efésios 2,17. Em outras passagens, vemos esse grande evangelista itinerante pregando em todas as partes, Mateus 4,17 e verso 23, Marcos 1, 38 e 39. Jesus também, o pastor. João 10:11. Como bom pastor, ele cuidava de suas ovelhas como nenhum outro. No Novo Testamento, esse título, vindo do Antigo Testamento, é transferido para nosso Senhor Jesus Cristo, Hebreus 13:20, 1 de Pedro 2:25, 5:4, Apocalipse 7, verso 15 e 17. Jesus também é um mestre. João 3, verso 2. Nas páginas neotestamentárias, Jesus aparece como o mestre vindo de Deus e em inúmeras ocasiões foi chamado de Rabi, que quer dizer mestre, até por seus inimigos. Mateus 8, verso 19, 12, verso 38, 17, verso 24, 19, verso 16, 22, verso 16, verso 24 e verso 35. Seus discípulos também o chamaram de mestre, Mateus 26, 18,
Aí tem 25, 49, Marcos 5, 36, 9, verso 5, 17, 38, capítulo 10, verso 17, verso 20, verso 51, capítulo 11, verso 21, capítulo 13, verso 1, Lucas 8, 45, João 49 e assim por diante, e também chamado de Rabone, meu mestre, em João 20, verso 16. Do ponto de vista formal, o ensino de Jesus era idêntico ao dos rabinos. Como eles, Jesus ensinava nas sinagogas, Marcos 21, e se sentava depois da leitura, Mateus 5, verso 1, Lucas 4, 25, verso 3. Como eles, comentava as escrituras, explicava, trazia uma exposição da palavra de Deus. Mas do ponto de vista divino, seu ensino é superior e revestido de suprema autoridade. Marcos 1, 27, Lucas 4, 22, verso 36, João 7, 46. Jesus também é o nosso diácono. Qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Eu, porém, disse Jesus, entre vós sou como aquele que serve. Lucas 22, 27. Serve no original aqui é cognato de diácono. Então, queridos irmãos, nós vamos parar nessa videoaula, parar aqui na trajetória de Jesus em direção à cruz. Eu espero que esse ministério de Jesus Cristo, deixa eu ver, eu acho que eu passei demais. Esse ministério de Jesus Cristo na nova aliança possa ter edificado a tua vida, tá bom? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.